Pessoal, vamos para mais um vídeo da matéria de Química Orgânica. Novamente eu voltei com esse modelo que eu achei que ele foi um pouquinho melhor do que o primeiro que eu falei com vocês antes. Mas eu gostaria muito do retorno de vocês para saber se está funcionando, se não está funcionando, para a gente continuar gravando esses vídeos. Eu já deixo um aviso para vocês de que se ouvirem algum barulho, alguma coisa estranha, algum miado, são os meus gatos. Principalmente hoje que eu tô usando um laserzinho, daqui a pouco vai ter gato pulando em cima do meu material. Na última aula a gente viu as representações das cadeias carbônicas para a gente aprender como que vai representar a cadeia, para a gente poder trabalhar com ela. Nessa aula a gente vai classificar os carbonos, cada um deles, na cadeia carbônica. A classificação que a gente vai trabalhar é quanto ao número de carbonos ligados a esse carbono. Bom, como a gente está falando de classificação do carbono, a gente vai classificar cada um deles isoladamente. Então, a gente vai pegar cada carbono da cadeia e vai classificar esse carbono aqui, esse carbono, esse e os outros aqui, um por um. Nessa classificação, a gente tem que ver quantos carbonos estão ligados ao carbono em questão. Vamos começar por esse carbono aqui. Esse carbono, ele tem um único carbono ligado a ele. Então, a classificação que nós damos para ele é de carbono primário. Esse segundo aqui, ele tem esse carbono e esse carbono aqui ligado a ele. Então, é um carbono secundário. Esse daqui, aqui do meio, ele tem esse e esse carbono ligado a ele. Reparem que aqui em cima não é carbono, é uma chamada hidroxila, um OH. Então, a gente não classifica ele como quaternário, porque não é carbono ligado a ele. A gente tem 3 carbonos ligados a ele, então é um carbono terciário. Bom, aqui embaixo a gente tem também um carbono que está ligado apenas a um carbono, então ele é um carbono primário. Nesse caso aqui, a gente tem esse carbono ligado a esse carbono, e do outro lado ele está fazendo ligação com o oxigênio e os hidrogênios aqui que estão acoplados a ele. Então, a gente tem um carbono primário também. Então, prestem atenção quando a gente tiver os heteroátomos, né? Os átomos diferentes de carbono e hidrogênio, porque eles não vão contar. Para esse carbono aqui, o mesmo é válido. A gente tem um heteroátomo aqui, então a gente não conta ele, e a gente só tem um carbono ligado a esse carbono. Então, ele é um carbono primário. Bom, esse que eu tô apontando agora aqui, que é verdinho, ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos ligados a ele. Então, é a classificação quaternária do carbono. Bom, agora nós vamos classificá-los segundo as suas insaturações. O nome insaturações está ligado a ligações do tipo dupla e tripla, ou seja, quando tem ligações π. Lembram lá das ligações sigma e π? Então, a gente vai trabalhar com elas. Quando o carbono é dito saturado, a gente diz que ele apresenta apenas ligações sigma, ou seja, simples, não tem ligação dupla ou tripla, porque quando a gente tem a ligação simples, apenas ligação sigma. Quando a gente tem dupla, a gente tem uma sigma e uma π. E quando a gente tem tripla, a gente tem uma sigma e 2 π. Então, nesse caso do saturado, a gente só tem ligações sigma, ou seja, ligações simples. E é muito importante falar do entre carbonos. Se tiver uma dupla ou tripla entre um carbono e um outro átomo, ela não é considerada insaturação. Quando a gente está falando do carbono insaturado, é aquele carbono que apresenta ligação π, ou seja, ligação dupla ou tripla, entre carbonos. Aí a gente tem um exemplo aqui embaixo, onde a gente tem o primeiro carbono, ele está fazendo uma ligação dupla com o segundo carbono aqui, e como ele está fazendo ligação dupla carbono-carbono, ele é considerado insaturado. Então, esse carbono é insaturado, esse carbono é insaturado. Esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação dupla, mas é com um oxigênio, não é com um outro carbono. Então, esse carbono, ele é dito saturado, assim como esse carbono aqui que não está fazendo nenhuma ligação π com nenhum outro átomo. Daí vocês podem me perguntar, professora, eu já ouvi esse nome saturado e insaturado ligado à gordura, gorduras insaturadas, gorduras saturadas. Tem a ver sim.
Gordura geralmente possui uma cadeia carbônica muito grande, muito extensa, e nessa cadeia carbônica ele pode ou não apresentar duplas ou triplas ligações, geralmente duplas. Então, no caso, quando a gente tem uma gordura saturada, é uma cadeia carbônica que não apresenta ligações pi, ela só apresenta ligações sigma. Quando a gente tem gordura insaturada, quer dizer que a gente tem carbonos que vão estar fazendo ligações duplas em geral entre si. Bom, agora vamos complicar um pouquinho. O próximo conteúdo é para classificar o carbono de acordo com a sua hibridização, ou vocês também podem ouvir como hibridação. Para esse conteúdo, em geral, eu preciso que vocês já tenham alguma bagagem, mas eu sei que muitos não têm. Então, assim, eu vou explicar como seria mais ou menos e no final eu ensino um macete para essa parte. Bom, o nome hibridização vem de híbrido, ou seja, a gente tem mistura de coisas diferentes se tornando uma coisa nova. Alguns devem saber que o carbono ele tem distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p2, formando 6 elétrons no total. Bom, na camada 2, né, a gente tem o subnível, então, S e subnível P. As 4 ligações que o carbono faz, ele precisa dos elétrons desemparelhados, ou seja, cada elétron, cada setinha em uma caixinha. Isso só é possível porque os níveis de energia do subnível S e P são muito próximos, então eles conseguem se misturar. Em geral, a gente tem 3 opções, onde o subnível S se junta com os 3 compartimentos aqui do subnível P. Então, a gente tem a formação de um S e repetindo o P 3 vezes. Então, a gente tem sp3. A gente tem a mistura de um orbital S e apenas 2 partes do P, sobrando um P puro. Então, a gente tem sp2 misturado e um P sozinho. Esse P sozinho aqui, ele que é capaz de formar a ligação pi. No caso de misturar S com P, a gente vai ter ligações do tipo sigma, que nós vemos aqui. Então, a gente tem aqui 3 ligações sigma e uma pi. Então, a gente tem 1, 2, 3 sigma e essa rosinha aqui, pi. Nesse caso aqui em cima, a gente tem 3 ligações do tipo sigma. Nenhuma ligação do tipo pi, porque a gente não tem P puro. Nesse caso aqui de baixo, a gente tem um orbital S se ligando com uma parte do P. Então, a gente tem sp e 2 orbitais P puros, formando 2 ligações pi. Então, a gente tem 2 ligações do tipo sigma e 2 ligações do tipo pi, originando um carbono que pode ter 2 ligações duplas ou um carbono que tem uma tripla e uma simples, que contando isso a gente tem as 2 sigmas e as 2 ligações pi. Tem no sp3 essa configuração de só ligação simples. No sp2 a gente tem uma dupla e 2 simples, e no sp a gente pode ter 2 duplas ou uma tripla e uma simples. Uma dessas representações tem um ângulo de ligação diferente, ou seja, a distância que essas ligações vão estar entre si. Eles vão formar geometrias diferentes, sendo a primeira tetraédrica, a segunda trigonal plana e a terceira linear. Esse conteúdo vocês vão ver depois. Mas agora, se eu não conheço essa história de orbitais, se eu não sei, mas eu preciso entender a hibridização, eu tenho uma prova, eu tenho que fazer o vestibular e eu ainda não sei o que é hibridização, não sei o que é orbital. Como que eu vou fazer? Vamos comigo que eu vou ensinar o macete. Sabe que o carbono faz 4 ligações, então o que a gente vai fazer? Com os dedos da mão, você vai fazer o número 4. E vai contar os espaços entre os seus dedos, todos eles separados. 1, 2, 3. Conte como se os seus dedos fossem as ligações. Então, a gente tem 4 ligações simples. Tendo 4 ligações simples, a gente tem 3 espaços entre os dedos. Então, a gente tem classificação
sp3. Quando a gente tem uma dupla e duas simples, como que a gente vai fazer? Você vai pegar os 4 dedinhos, vai juntar 2 dedinhos. Então, aqui eu tenho uma dupla e 2 simples. Eu conto os espaços entre os meus dedos. 1, 2. Então, a gente tem sp2. Quando a gente tem duas duplas ou uma tripla com uma simples, a gente vai ter. Eu vou separar os dedinhos assim e vou contar quantos espaços eu tenho aqui. Um espaço apenas. E quando a tripla e uma simples? Um espaço apenas. Então, a gente tem classificação SP. Ah, professora, por que a gente não coloca um? Ah, gente, desnecessário colocar um, né? A gente só tá colocando o 3 e o 2 só para dizer que o P se repete. Mas se a gente tá colocando P ali é porque tem P, não existe P0 ali. Para o vestibular, vocês podem usar esse macetinho da mão para vocês conseguirem ver a hibridização do carbono. Agora vamos para a última parte da aula de hoje. A gente vai classificar o carbono quanto à sua simetria, ou também conhecida como quiralidade. Bom, o carbono, para ele ser considerado assimétrico, a gente tem as partes diferentes, você não tem semelhança entre as partes. Ele é considerado assimétrico quando ele tem 4 ligantes diferentes. Prestem atenção que eu não estou falando que ele está ligado a átomos diferentes, eu estou falando ligantes. Ou seja, eu não estou falando tipo, esse carbono ele vai estar ligado com um carbono aqui e um carbono aqui. Então, como ele tem duas partes que são consideradas iguais, ele vai ser simétrico? Não, é os ligantes. Então, a gente tem que considerar tudo que está ligado ao carbono. Ou seja, esse carbono aqui está fazendo ligação com esse hidrogênio, com esse OH aqui, que é chamado de hidroxila. Então, é esse grupo todo aqui que eu vou considerar, não apenas o oxigênio. Tá fazendo ligação com esse carbono aqui ligado a 3 hidrogênios, então é esse grupo todo aqui que eu conto, e desse lado aqui ele tá fazendo ligação com outro carbono, só que esse carbono é um CH2 ligado a um CH3, então eu tenho que juntar esse grupo todo aqui. Concordam que cada parte aqui que eu circulei tá diferente uma da outra? Então ele é considerado quiral, ou seja, ele é assimétrico, ele não possui simetria, todas as suas partes são diferentes. Nesse caso aqui, a gente tem um carbono, ele está ligado a um hidrogênio, a uma hidroxila, e está ligado a um CH3 aqui e um CH3. A ordem está diferente, mas são os mesmos átomos ligados. Então, a gente conclui que esse carbono aqui, ele é aquiral, ou seja, ele possui simetria. Esse lado aqui é igual a esse lado. Bom, para finalizar, a última coisa que eu queria falar com vocês é sobre esse asterisco aqui. Ele não está aqui por acaso. Quando a gente classifica carbono quiral, em geral a gente coloca ele para simbolizar que aquele carbono na cadeia é quiral. Porque vocês podem ver que a gente tem mais de um carbono aqui. Esse carbono aqui, ele tem carbono ligado a 3 hidrogênios e ligado a um carbono. Como a gente tem hidrogênio repetindo, esse carbono ele não é considerado quiral, ele é aquiral. Aqui a gente também tem carbono, aqui também. Então, se eu tivesse a cadeia, não tivesse marcado isso tudo, esse único asterisco aqui, ele indicaria que esse carbono é o carbono quiral da cadeia. Nem sempre as cadeias têm carbono quiral, como é o caso desse daqui. Mas em caso que há, a gente simboliza pelo asterisco. Caso o carbono tenha uma ligação dupla ou tripla, ele já fica inválido para ser classificado como quiral, assimétrico. Por quê? Ele precisa de 4 ligantes diferentes. Se ele fizer uma dupla, ele só vai se ligar com 3 ligantes diferentes. Se ele fizer uma tripla, apenas 2 ligantes. Então, ele não pode ser classificado como carbono quiral. Bom, tem muita gente que confunde. Por quê? A gente fala que o carbono é assimétrico e quiral, e ele é simétrico e aquiral. Tem muita gente que acha que é simétrico aquiral, quiral simétrico. Não é. Uma dica para você sempre lembrar disso é que a gente trabalha com vogal mais consoante. Então, se a gente tem
assimétrico, o outro não pode ser aquiral. Então, a gente tem assimétrico, carbono quiral. Se a gente tem aquiral, o carbono vai ser simétrico.